A cidade é dinâmica e se desloca no tempo e nos seus limites espaciais. Emplacar uma ideia, cumprir uma meta, realizar um sonho, atravessar uma rua. Qualquer ação de um habitante tem consequências diretas ou indiretas na vida de outro e da sociedade como um todo. Ajudar a entender como se estrutura essa rede urbana é o objetivo da série Cidade Integrada. O programa de hoje vai tratar da relação entre empreendedorismo e sustentabilidade. Você pode participar. Envie suas perguntas, seu comentário para o nosso e-mail cidadeintegrada@multirio.rio.rj.gov.br. Por telefone 2535-4407 ou ainda por Skype, cidade.integrada. Nós estamos aqui esperando você. Estamos no Leme. Leme é um dispositivo de controle de embarcações e aeronaves. Aqui, um bairro que começou a se formar em 1858, a partir de uma visita de Dom Pedro II. E onde hoje vivem cerca de 15 mil habitantes. Uma dessas pessoas é o Davi Vieira Bispo, de 41 anos. Ele é microempresário na comunidade Babilônia Chapéu Mangueira. Microempresário é o dono de um negócio com faturamento anual reduzido, cuja tributação pode ser feita de forma simplificada. Estamos falando do microempresário Davi, que se fortaleceu há 4 anos com a pacificação da comunidade. Pacificação significa restituir a paz, serenar. E no caso da cidade do Rio de Janeiro, representa a retomada pelo poder público de determinado território urbano, antes subjugado a uma espécie de poder paralelo. O bar ficou famoso ao vender um prato típico da culinária brasileira, a feijoada. Feijoada é uma espécie de guisado, uma mistura que leva feijão preto e carne de porco. Mas o prato, nas mãos da cozinheira Luciana, chega à mesa do cliente à base de feijão branco e frutos do mar. Davi também é pescador. A pesca é uma das atividades produtivas mais antigas da humanidade. Ele criou sua feijoada a partir da intimidade que tem com o mar. Agora estamos na Urca, bairro que guarda um dos mais famosos cartões postais do Rio. As ruas arborizadas e a vista privilegiada tornam o lugar um dos mais agradáveis da cidade. Também é referência histórica. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada em 1º de março de 1565, entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, na Urca. Aqui, Silvio Ricardo da Silva Rocha, de 55 anos, é pescador há mais de 30. Os pescadores da Urca praticam a pesca artesanal. A pesca artesanal tem fins comerciais, mas é feita de forma autônoma e por embarcações de pequeno porte. Os pescadores conhecem bem o mar, as marés, os manguezais, os rios, as lagoas e os peixes. O bairro da Urca é uma península. Pelo lado ocidental, é porta de entrada para a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é a segunda maior do litoral brasileiro. Já foi um paraíso de águas cristalinas e rota de baleias que procuravam suas águas para procriar. Hoje, é um ecossistema que precisa ser recuperado. Recebe por segundo cerca de 14 mil litros de esgoto sem tratamento, toneladas de lixo flutuante e é vítima da ação poluente de mais de 400 indústrias instaladas na região metropolitana. Mas há sinais de que começa a se recuperar. Nas águas da Baía de Guanabara, pescadores podem ancorar seus barcos no chamado Quadrado da Urca, ou ainda neste pequeno cais, ao lado da Fortaleza São João, onde fica o Silvinho, como é conhecido. Ele é pescador de espécies como a anchova, o olho de boi, o olhete e a lula, que é um dos ingredientes da feijoada do Davi. Para pescar, Silvinho precisa se deslocar até o alto mar. Com o seu trabalho diário, fornece peixe fresco para restaurantes da Zona Sul, do Leme, inclusive.
Num dia produtivo, ele chega a pescar mais de 20 quilos de lula. Uma vez por semana, o Davi compra frutos do mar dos pescadores da Urca para fazer a sua feijoada. Assim, mantém seu negócio em expansão ao oferecer uma comida fresca e saborosa. Do cais da Urca, a cozinha do Morro Chapéu Mangueira. Os peixes e frutos do mar passam por algumas mãos até o prato ganhar tempero e gosto para chegar à mesa do cliente. O bar do Davi tem atraído um novo público para a comunidade, que fica movimentada nos finais de semana, gerando renda para outros moradores. Com o aquecimento das vendas, Davi precisou contratar. Tem 3 funcionários fixos, como a cozinheira Luciana, que com seu trabalho ajuda a sustentar a família. Nos fins de semana, oferece um trabalho extra para, pelo menos, outras 4 pessoas. Nesses dias, chega a vender cerca de 200 pratos de feijoada. A produtividade dos pescadores da Urca atende bem à demanda existente e a esse novo mercado representado por empreendedores como Davi, do Chapéu Mangueira. Não falta peixe. Logo, o pescador Davi, que se tornou microempresário ao fazer sucesso com uma feijoada à base de frutos do mar e gerou renda para outros moradores de sua comunidade, beneficia também os pescadores da Urca, que fornecem os ingredientes para a produção do seu prato. Com a pacificação, surgiram novas oportunidades de trabalho e mais pessoas foram elevadas à condição de consumidores. Essa nova realidade trouxe qualidade de vida, crescimento pessoal e profissional. Mas esse mesmo desenvolvimento econômico e social significa, entre tantos outros indicadores, uma produção maior de lixo. É preciso cuidar para que esse lixo não chegue à Baía de Guanabara. Dessa maneira, o Silvinho e outros tantos pescadores artesanais que buscam em alto mar sua fonte de renda terão sua pesca garantida também nas águas da Bahia. Logo, o pescado poderá ser mais farto e ter o seu custo reduzido. Uma realidade que poderá fazer prosperar negócios como este e tantos outros. Bom, a história que une o Silvio e o Davi vai servir de exemplo para que nós possamos refletir sobre o potencial econômico das favelas e as possibilidades de uma Baía de Guanabara recuperada. A Urca e o Leme são bairros vizinhos da Zona Sul Carioca, ambos beneficiados por muitas áreas verdes e pelo contato com o mar. Por isso mesmo, são tradicionais pontos turísticos. Na Urca, inclusive, está o Pão de Açúcar, que é um dos mais conhecidos cartões postais da nossa cidade. Sobre o desenvolvimento econômico dessas áreas. No Leme, novos empreendimentos, como o Bar do Davi e outros tantos, tornaram os moradores da comunidade mais integrados à cidade. Por exemplo, durante uma ação da UPP Social por lá em 2011, 50 novos negócios foram legalizados. Com a pacificação, os moradores da Babilônia Chapéu Mangueira despertaram para a vocação turística do lugar. A comunidade hoje conta com 7 albergues registrados. Já a Urca, por enquanto, tem apenas 3. Sobre as atividades ligadas ao mar. No Leme se pratica a pesca recreativa no conhecido Caminho dos Pescadores, que, por sua vez, está localizado na mesma pedra que faz a divisa com a Praia Vermelha na Urca. E na Urca é o contato com as águas da Baía de Guanabara que democratiza e integra o bairro à cidade. E lá se preserva a pesca artesanal. E segundo pesquisas recentes, na Bahia, a produtividade da pesca é de cerca de 500 toneladas de pescado por mês, ou seja, 6.000 toneladas ao ano. Agora, imaginem se ela estivesse despoluída. E a história, como eu disse no começo, que une o Silvio e o Davi, vai então servir para que nós possamos refletir sobre o potencial econômico das favelas e as possibilidades de uma Baía de Guanabara recuperada. É sobre isso que nós vamos conversar agora com a ambientalista Dora Reis de Negreiros, que é presidente do Instituto Baía de Guanabara, e com o sociólogo Paulo Magalhães, do IETS, que é o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade. Bom, vamos agora para o intervalo e você já sabe como participar. Nós estamos aqui esperando o seu e-mail ou o seu telefonema. Os contatos estão aí na tela. E se você quiser entrar em contato via Skype, é só adicionar cidade.integrada. Um minutinho só. A gente volta já com o Cidade Integrada.
Cidade Integrada está de volta e a nossa conversa hoje é sobre o desenvolvimento econômico das comunidades pacificadas e a sua relação com a sustentabilidade. Para exemplificar a questão, nós exibimos no primeiro bloco um vídeo que mostrou como a atividade econômica de um empreendedor do Chapéu Mangueira depende da pesca artesanal realizada por pescadores da Urca. Bom, comigo no estúdio estão a ambientalista Dora Reis Negredo, que é presidente do Instituto Baía de Guanabara, e o sociólogo Paulo Magalhães, que é do IETS, que é o Instituto de Estudos do Trabalho e de Sociedade. Prazer em tê-los aqui. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para ambos, logo de começo, saber o seguinte: qual é o impacto econômico, social, ambiental, se essa baía for recuperada? Dora, começo com você. A pergunta é a mesma. Começar comigo. Pois bem, a Baía de Guanabara é a imagem mais usada do Brasil no exterior. Então, ela na realidade, reflete todo o nosso povo. E hoje ela está uma imagem suja, né? Quer dizer, não só de lixo, como de esgoto também. Muito esgoto sanitário ainda existe nela. E o dia que ela for recuperada, essa imagem do Brasil, ela também representa o Brasil, sabe? Quer dizer, a recuperação dela vai significar também uma melhora da imagem do Brasil no exterior. Quer dizer, se a gente conseguir se esforçar para melhorar a Baía de Guanabara, ou seja, tem que melhorar a condição social de todo o seu entorno. A Baía de Guanabara, ela reflete, ela é uma espécie de um ralo para onde vão todas as águas de uma área 10 vezes maior do que ela. E no município do Rio de Janeiro, que é o maior deles, mas são mais 7 municípios, são 8 municípios, 16 municípios ao todo. São 16 municípios do entorno. Então, ela é o resultante do que acontece no entorno. É como se fosse o nosso retrato. O nosso retrato. Então, essa imagem, ela está suja porque todo o nosso entorno também está sujo, né? Então, ela reflete o esgoto sanitário que não existe nas casas, a situação ruim das favelas. Nós vamos hoje discutir uma favela que já está limpa, pacificada, arrumada, mais arrumada. Mas nós já temos que fazer isso com muitas outras, né? Então, e isso vai dar, quer dizer, qual é a consequência que você me perguntou, né? A consequência vai ser uma vida melhor para todos nós, uma qualidade de vida melhor, porque o dia que todos tivermos esgotos em casa, né, redes de esgotos, vamos viver melhor. E qualidade para o meio ambiente nem se fala, quer dizer, os peixes vão poder ser pescados dentro da baía, para os pescadores que vão poder pescar dentro da baía, não vão precisar ir tão longe. Para as pessoas que vão poder ir à praia, ninguém vai precisar fazer uma praia artificial, como nós já tivemos que fazer. Existem na Baía de Guanabara 2 praias artificiais, que são a praia lá em São Gonçalo tem uma, de um lado da Baía e do outro, né? Na Praia de Ramos, né? Que são piscinas artificiais, porque as pessoas não podem tomar banho na praia, né? Quando eu era criança, eu tomava banho na praia de Caraí, quer dizer, era na praia Paquetá se tomava banho nas praias. Botafogo, né? Flamengo, Glória, tinha outras praias que nem existem mais porque foram aterradas. Mas, então, isso vai ser uma qualidade de vida muito melhor para todo mundo. Ninguém vai precisar tomar um ônibus para ir lá tomar banho na Barra da Tijuca, pode tomar um banho de mar numa praia da Glória. Não é nem só o ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico-social melhora muito também, né? Claro, Paulo, você trabalha com favelas há 30 anos. Você, inclusive, é cliente do Bar Davi? Sim, sou cliente do Bar Davi. Um abraço ao Davi. Recomendo que todos frequentem o bar, que a comida é ótima. Bom mesmo, né? O atendimento é fantástico. É realmente um belo programa para o fim de semana do Carioca. A Baía de Guanabara recuperada vai melhorar a vida do Davi? É claro, vai melhorar a vida de todas as pessoas da cidade, né? Acho que Dora tem toda a razão. Além de todas as dimensões econômicas, ecológicas, também tem uma dimensão cultural e simbólica para a cidade, né? A ideia de que a cidade se mostra uma cidade sustentável, inclusiva, com qualidade de vida. E significa também que a questão da Baía, como ela disse, é o ralo. Essa metáfora do ralo é muito importante, porque, na verdade, todos os rios, né? Todo o esgoto que não é tratado, tudo isso conflui para a Baía da Guanabara. Se esse esgoto não chega lá, significa que nós estamos tratando o esgoto. Parece uma questão simples, mas é fundamental na qualidade de vida, na saúde das crianças. Isso, quer dizer, é um elemento fundamental para uma autoestima da cidade que vai receber
os Jogos Olímpicos da cidade que pensa o futuro e que quer ser uma cidade global. Uma cidade global tem que ter uma Baía de Guanabara absolutamente limpa. As UPPs, tudo isso, essa entrada do poder público, já melhorou a situação de esgotamento sanitário nessas comunidades? O Rio de Janeiro tem uma experiência de urbanização de favelas que é absolutamente única em termos mundiais, eu diria mesmo, uma tecnologia. Desde os governos Saturnino Braga, depois do Conde, do César Maia, com o programa Favela Bairro, até agora com o PAC, é um contínuo de aprimoramento frente à urbanização de favelas. E a urbanização, o que faz é um impacto muito grande sobre a saúde das pessoas, né? A pacificação era uma questão urgente, porque o Estado tinha perdido a soberania sobre parte das cidades, né? Tinha uma fronteira, ninguém podia transitar, havia outras regras. Então não há ninguém que não seja favorável à pacificação, ao processo de pacificação. Eu acho até que tem que requalificar esse nome, que quem não estava em paz era um grupo restrito de pessoas, não era favela. Claro. Acho até que o PP poderia ter entrado com mais diálogo com a comunidade, com os jovens em particular, porque a entrada também pressupôs eventual declínio. Porque, por exemplo, o baile funk, né? O baile funk era organizado pelo tráfico, mas também era uma forma de lazer, de sociabilidade. E, ao mesmo todo o tempo, problema assistencialista do poder paralelo, né? Assistencialista, mas também o cara que vendia o cachorro-quente, a cerveja, todos eles circulavam por ali. Mesmo ali, perto do Bar da Via, ficava tudo cheio, né? E de pessoas que consumiam várias coisas. Com o término, houve um decréscimo, né, das atividades econômicas. O salão de beleza não funcionou tanto, porque as meninas não precisavam se aprontar todo final de semana. A unha, em suma, todas as atividades econômicas. Mas, de alguma maneira, era fundamental que eliminasse o tráfico, um poder autoritário, né, absolutamente ilegal, dominando um conjunto de pessoas. A favela agora está se recriando, né, É um processo longo, né? O Davi talvez seja um símbolo, uma representação desse novo tempo na favela, né? As potencialidades endógenas, internas da favela agora podem sair, pode receber financiamento. Há um conjunto de ações que certamente vai empoderar, sob o ponto de vista econômico e político, a favela e os favelados e melhorar a vida de todos. A nova classe média está saindo daí. Quer dizer, quando a gente fala que tem gente chegando à classe média, é ela, não é? É polêmico o tema da classe média, mas é ela. Não, Quer dizer, porque não sei se chamaríamos de nova classe média. Tá bom. São pessoas que estão consumindo mais. Isso, vamos lá. A Carla Beatriz, ela é jornalista, ela mandou pelo Twitter uma pergunta dizendo assim: como os novos empreendedores dessa comunidade podem se capacitar para entender o seu papel no desenvolvimento daquela região? Essa palavra empreendedor é uma palavra estranha à favela, né? Porque eles não se sentem empreendedores. É uma palavra usada pela mídia, usada pelos técnicos, mas são negociantes, comerciantes, digamos. Eles não estão preparados ainda. É muito difícil ainda. Para além da ausência de condições materiais, tudo é muito precário ainda na favela. A luz é precária, o trifásico não acontece. Nesse sentido é que é precário, né? Precário. Não são as pessoas que são tão precárias quanto nós. Não. As condições estruturais para o desenvolvimento de negócio são muito precários. Ainda há uma distância com o mercado, os produtos não têm embalagem. É necessário um esforço muito grande para adaptar os comerciantes e negociantes locais ao padrão exigido pela sociedade maior, em termos de vigilância sanitária, uma série de coisas. Mas isso é um processo. Teremos que ter paciência para ajustar esses dois mundos paralelos. Paulo teve vigilância sanitária chocada com os restaurantes mais caros do Rio de Janeiro. Copacabana Palace, antiquários. Entendeu? Vai ver que o bar do Davi está melhor do que... Muito melhor, mas é necessário assim, que tenhamos uma vigilância sanitária mais atuante. Mas eu me enganei, a pergunta da Carla é outra. Quem eu passei a pergunta do Leandro Monteiro. A Carla Beatriz pergunta assim, também é Twitter: em uma cidade grande como o Rio, quais são as formas possíveis
de integrar a Zona Oeste, Sul e Norte? Deixa eu passar para a Dora essa pergunta. Por quê? Já que você falou que nós temos 16 municípios aí, quais são as possibilidades da gente integrar? A Baía de Guanabara integra? Integra. Integra porque a Baía de Guanabara, ela é um estuário de uma opção de rios. E esses rios, eles nascem nessas zonas mais afastadas dela, né? As bacias hidrográficas desses rios, né, as áreas deles, integram todo mundo. Quer dizer, quem mora na nascente de um rio, onde a água é limpa ainda, está integrada através do rio, através da água, até a própria Baía de Guanabara. Porque não se usa mais os rios como transporte, né, Dora? Isso Ainda não, acabou, mas né? eles foram muito usados. Os rios da Baía de Guanabara foram muito usados. A gente ainda tem, principalmente no lado leste, não aqui no Rio de Janeiro, mas a gente tem muitos... Leste é o quê? Magé? São Gonçalo, Tá. Magé é mais no recôncavo da Bahia. Mas ainda existem muitos bairros de São Gonçalo chamados portos. Porto da Madama, Porto Velho, Porto Novo. Porto Mauá tem, né? Porto das Caixas, em Itaboraí. Então, e aqui também, em Duque de Caxias, ali o Rio Iguaçu, dava passagem para Jacarepaguá. As pessoas iam por barco. Então, os rios já serviram, já integraram. E hoje a água integra, porque a água, ela vem, os rios nascem nos bairros mais afastados, né? Do Rio de Janeiro e também dos outros municípios todos. Elas nascem e atravessam toda a cidade. Então, eu acho que o rio é um integrador, a água é integrador. Mas não economicamente ainda, quer dizer, porque eles estão saindo do fundo da Bahia, né? Para pescar, cada vez menos comunidades... Os pescadores, alguns ainda pescam na Baía de Guanabara, ela ainda é bem usada para pesca também. E dá certo, Dora? Tão bons esses peixes? Paulo, você comeria um? Não. Ô, Paulo. Não. Eu acho que ainda a Bahia precisa ser tratada para garantir. O que você acha, Dora? Eu também acho, claro, né? Você precisa melhorar muito. Apesar de que a gente já melhorou em alguns aspectos. O aspecto industrial, por exemplo, de poluição industrial, esse melhorou muito nesses últimos 20 anos. As empresas estão, de modo geral, tratando seus efluentes. Nós ainda temos uma carga muito grande de esgotos domésticos. Ainda é o nosso maior problema. Mas isso é mais fácil, não é, de tratar do que... Não, é mentira, não estou dizendo isso. É mais fácil, sim, não existe mais fácil. Mas não existe investimento público nessa área. Nós ficamos mais de 20 anos, aliás, não só o Rio de Janeiro, o Brasil todo, sem investir em saneamento. Nossa qualidade de saneamento é muito ruim. Era isso que você quer dizer? É isso, a questão do saneamento, porque, na verdade, a Bahia, dezenas de rios para a Bahia que levam todos os esgotos domésticos. Não, mas é que eu estava pensando nas poluições industriais que me parecem absolutamente aterradoras. O esgoto doméstico... As empresas você consegue obrigar de uma certa forma, é isso? Sim, não só obrigar, como existe hoje também vamos dizer assim, culturalmente existe uma exigência do mercado até, né? Existe uma exigência do mercado. Isso mudou. Mudou. Quer dizer, uma empresa não pode ter um nome sujo perante um órgão licenciador. 20 anos atrás ninguém sabia. Ninguém sabia, mas hoje ela não pode ter um desastre ecológico aqui, porque todo mundo vai saber na mesma hora no mundo inteiro. Então, isso fez, quer dizer, também eu acho que os órgãos públicos se aperfeiçoaram e trabalharam nesse sentido. Quer dizer, houve também a pressão dos órgãos públicos, nesse sentido, de melhorar as empresas, mas elas também têm essa outra pressão, que é a pressão da sociedade, né? E ao contrário do... Deixa eu passar a ligação do Marco Antônio, que é do bairro de Fátima, senão eu perco a ligação e a gente não vai conseguir falar com ele. Marco Antônio, fala com a gente. Alô? Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde, pode falar, Marco. Oi, se falando aí de Baía de Guanabara, eu gostaria de saber como podemos conscientizar as pessoas de que os atos delas têm consequências na cidade como um todo, né? Se falando das pessoas, não do governo. Gostaria de saber da Dora. É essa ideia mesmo, né? A nossa parte nas coisas, Dora. Todos nós temos uma parte nisso, né? Quer dizer, a gente... aquela coisa de... A cidade do Rio de Janeiro é varrida 5 vezes por dia, porque todo mundo deixa um pouquinho de lixo no chão. E o lixo que ficar no chão, ele na hora da chuva, na hora da enxurrada, ele vai dar na Baía de Guanabara. Na Baía de Guanabara você encontra, às vezes, sofás, você encontra televisão, pia de aço inoxidável, isso tudo eu já tenho fotografado na Bahia.
Então, isso não são coisas jogadas propositadamente, mas são deixadas no chão, por exemplo. Você deixa no fundo da casa, ou então joga no terreno baldio do vizinho. Isso, na hora da enxurrada, vai tudo para os rios e dos rios vai para a Baía de Guanabara, né? Então, eu acho que uma ação nossa, de cada um de nós, é tomar mais cuidado com o seu lixo, por exemplo. Seu esgoto é difícil, porque o esgoto doméstico realmente exige uma ação do poder público, né? Que dificilmente, ou você faz uma fossa em casa, ou então você, não sei. E nós ainda temos, infelizmente, moradores na região hidrográfica da Baía de Guanabara que não tem banheiro, tá? Não tem banheiro. Isso, infelizmente, existe. Quer dizer, usa uma lata e não esvazia usa, uma lata... não. Aliás, saiu um relatório da ONU, um relatório da ONU essa semana, que diz que 1 bilhão de pessoas no mundo defecam ao ar livre, assim que eles trazem no relatório. Então, e esse 1 bilhão, a gente pensa na China, na Índia e tal, mas tem gente aqui na região hidrográfica da Baía de Guanabara que não tem banheiro em casa. Que defecam ao ar livre. Então, isso... Paulo, você que trabalha com comunidade, eu tenho a sensação que o carioca joga seu lixo no chão. Quer dizer, que não precisa subir morro, não. Não. Todos nós temos esse péssimo... Vamos chamar o nós como os nós, né? Nós, os cariocas, né? Nós, enquanto totalidade, temos. Acho que nós temos que avançar muito no tema da educação sanitária, né? Isso nos remete à questão do público e do privado, né? Na verdade, ainda as pessoas acham que o público é de ninguém, né? Que a rua é de ninguém. Quer dizer, que o orelhão... O governo que varra, né? O governo que varra, que nós não temos responsabilidade. Isso mudou muito. Falando sobre o tema ambiental, particularmente, acho que foi a sociedade civil organizada que criou uma consciência e produziu, exatamente para o governo, uma inflexão nas políticas e nas formas de controle. Mas nós ainda, nós indivíduos, né, pessoas, grupos sociais, moradores de favela e das cidades, fazemos isso. O que a Dora está dizendo é o seguinte... a Rio Branco é varrida 5 vezes ao dia. Não pode, né? Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Realmente, isso é um ato do indivíduo que temos que transformar. Essa cultura de que achar o público, eu jogo lá, não é meu. Em relação a essas mudanças que a gente está sentindo, que vocês dois já anunciaram, existem mudanças também no sentido de que o empreendedorismo, como o do Davi, vai junto com a sustentabilidade? Já existe alguma consciência nesse sentido? Quer dizer, eu não posso ser um empreendedor se eu não for também um cidadão responsável ambientalmente. Quer dizer, eu não posso pensar assim, tipo, eu preciso ter lucro e pronto, acabou-se. Não, acho que não existe. Já existe uma consciência bastante extensa sobre a ideia de que o lucro tem que vir com algum grau de responsabilidade social. Social ambiental. O econômico está vindo junto, econômico, social, ambiental. Certamente, já? certamente. Eu acho que é uma convicção... Eu acho que já existe bem mais... nós todos não tínhamos essa ideia há 40 anos atrás, né? Quer dizer, isso é uma ideia que vem vindo junto. Que nós abusamos do meio ambiente até 40 anos atrás, todos nós... a primeira conferência preocupada com o meio ambiente foi em 72, em Estocolmo. Então, quer dizer, foi a primeira vez que o mundo se deu conta, porque todo mundo abusava do meio ambiente, todas as indústrias jogavam seus efluentes nos rios, quer dizer, não havia isso. E hoje, então, todos nós estamos mais conscientes, eu acho. Agora, a gente ainda tem umas diferenças sociais muito grandes. Quer dizer, quando a pessoa não tem dinheiro nenhum para comer, não tem banheiro em casa, não vai se preocupar com o seu lixo. Eu te garanto que não vai. Tá certo? A gente está sempre dizendo isso, mas existe uma educação que permeia a sociedade inteira que acaba passando alguns valores mais modernos, não tem não? Eu acho que sim. E eu acho que está vindo pelas crianças. Hoje, todas as escolas, as crianças... Quer dizer, o lixo é um exemplo, né, do que se fala com cuidado do meio ambiente. Porque o lixo todos nós temos e tudo. As escolas primárias hoje, desde a escola primária, as crianças já aprendem a botar o lixo no lixo, no seu lugar e tal. E você vê muitas famílias que a criança ensina a mãe e o pai. Fala, não faz isso. Então, eu acho que está vindo, eu me lembro, essa frase, mamãe é água do planeta, foram meus filhos que disseram, não fui eu que disse para eles. Então, eu acho que isso está chegando, sim. Nós estamos bem melhores do que...
Agora, me diz uma coisa. Existe alguma baía tão grande quanto a Baía de Guanabara? Porque tem Hong Kong, são aquelas baías enormes. Sydney. Bom, Sydney não vale porque, né? Tudo, assim, tudo limpinho. Que são muito limpas. Muito limpas, limpíssimas como eram antes. Não quero devolver a Baía de Guanabara às baleias. Eu quero ficar com ela. Mas seria bom se elas pudessem entrar. Não, mas eu acho que não entram nem só por causa da falta possível convivência, mas não... As baleias, no caso das baleias, eu acho que elas nem entram, nem é o problema da poluição, sim, mas é o movimento, né? É o transporte quantidade de público, pessoas, quantidade de gente, é o barulho. Eu acho que elas nem chegam perto do Rio de Janeiro, vão para longe. Mas, tem limpas. Mas eu acho que sim, existem exemplos de rios limpos e de reversão de problemas ambientais bem grandes. Existem exemplos no mundo todo. A gente pode dar para Não falta exemplos, boas práticas em relação a esses temas. Temos uma pergunta por Skype. É da Sabina Petri ou Petri, né? Sabina? Grande parte da população depende de condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento de suas atividades econômicas. A pergunta é, como o cidadão comum pode ajudar a manter essas boas condições ambientais? Vamos lá, cidadãos comuns. Eu diria sempre que há saber, há conhecimento. É necessária organização e luta para se manter isso. Dora? Eu acho que começar na sua casa, com seus próprios, com a sua própria rotina, cuidar do seu lixo, cuidar da sua água, economizar água, porque isso é uma coisa que a gente tem também que pensar muito. Sujar menos água. Quando você suja menos água, você produz menos esgoto. E cuidar, eu acho que começar em casa com seus exemplos e com sua rotina. Só acrescentando, evidentemente que a ação, o papel ativo do cidadão é fundamental. Mas é necessário outras ações públicas, como, por exemplo, desenvolvimento de novas tecnologias alternativas, que ajude o cidadão, que facilite o cidadão. O reuso da água, por exemplo, é algo essencial que tem que ser um esforço da sociedade e do governo para que isso se estabeleça, não é isso? Eu queria também falar um pouco de novas tecnologias, porque, por exemplo, durante anos se dizia temos que tratar o esgoto. Aí, de repente, dizia assim, não, joga em alto mar que o sol trata sozinho. A tecnologia de tratamento de esgoto está sempre em renovação. Quer dizer, qual é a última palavra em termos de tratamento de esgoto? É realmente tratar estações, tudo isso? Ou... Eu não sou especialista em tratamento de esgotos, mas até onde eu sei, o tratamento de esgotos, o mais barato, o mais simples, ainda é feito pelos micro-organismos que existem na natureza. As estações de tratamento de esgotos trabalham com bactérias, quer dizer, que estão ali e elas são a forma mais barata. Agora, existem processos químicos que até estão tentando usar, que são caríssimos e tal, que a gente duvida, a gente acha que, inclusive num país em que a gente tem tanta gente com necessidades ainda, quer dizer, usar muito dinheiro para trabalhar, para aplicar em estações de tratamento de esgotos, talvez não seja tão bom. Agora, você falou em jogar no oceano. Yes. No oceano, um emissário submarino, vai acontecer lá no oceano a mesma coisa que acontece dentro de uma estação de tratamentos convencional. Porque no oceano também estão as bactérias, então elas vão degradar. O grande problema é a concentração, porque se você tem um pouquinho de esgoto em um rio grande, por exemplo, se você tem no Rio Amazonas, uma cidade pequenininha, o Rio Amazonas... Dá conta do recado. 100 metros adiante não vai sentir mais nada. Agora, quando você tem uma grande população, um rio pequenininho, aí ele não dá conta, porque as bactérias não dão conta, né? Como a população do mundo está crescendo... Está crescendo cada vez mais, os rios estão ficando cada vez mais complicados. Tadinho dos nossos netos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas dá tempo de você enviar sua pergunta ou então seu comentário pelo endereço de e-mail que está aparecendo aí na tela. Não deixa de informar o bairro onde você mora, tá? E pode ligar também, nosso número é 2535-4700. E se você tem Skype, é só pôr Cidade Ponto integrada e ligar para a gente. A gente volta já.
Cidade Integrada está de volta. Comigo aqui no estúdio, a ambientalista Dora Reginegreiros, que é presidente do Instituto Baía de Guanabara, e o sociólogo Paulo Magalhães, que é do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, o IETS. Paulo, me diga uma coisa, se a gente pensa no Davi e todo esse empreendedorismo que a gente vê, essa coisa melhorando, isso para o ambiente é bom ou é ruim? Olha, se você pensar exatamente, nós estamos pensando nas áreas de pobreza, eu entendo que a única alternativa sustentável, de longa duração, é criar realmente um espírito capaz de desenvolver os ativos dos ambientes populares, da favela. O Davi é fundamentalmente isso. Ele pegou um negócio, desenvolveu a renda, a trabalho, enfim, a emprego. Tá? Acho que existe uma enorme potencialidade. Para a cidade integrada, é necessário que a integração não seja meramente física, mas seja econômica, social e política. Né? Que todos nós possamos ser cidadãos. Eu não posso ser cidadão se você não é, Vera. Né? Não há um acordo em relação a isso. E a cidadania se constrói também com o mínimo de igualdade, com o mínimo de simetria. A possibilidade do acesso à educação, o acesso ao direito, o acesso à escola, o acesso à saúde. É esse o pacto que nós temos. E é necessário, como hoje falta emprego no mundo, é necessário que as pessoas criem seu negócio. Acho hoje, por exemplo, que as áreas populares, as favelas, eles têm muitos ativos, principalmente cultural. Se você imaginar, a marca cultural da cidade está vinculada à favela. Com certeza. Né? Com certeza. Ao ambiente natural. Claro. E a favela. O samba, o funk, o futebol, a escola de samba. Tudo isso fundam cadeias produtivas importantes. É necessário um apoio, e o projeto de pacificação é uma ação, a urbanização é outra ação, e é necessário também financiamento, capacitação, interação. Agora, isso tem que ser feito com diálogo. Eu não posso chegar com um pacote sobre a favela. E eu tenho que também pensar em ações articuladas. O Complexo do Alemão, Santa Marta, qualquer um desses locais onde houveram as pacificações que produziram um grande impacto na opinião pública, eles foram jogados sobre a favela milhares de ações. Né? Telhado verde, Wi-Fi, mas isso tudo de uma forma desarticulada. Se você coloca uma ação, bota um consultório médico, né, sem médico, e um consultório dentista só com não dá. É necessário que as ações sejam pensadas no território, para o território, e que sejam complementares com a cidade e com esses territórios. Ainda existe o problema em termos nosso, Dora, de prioridades, porque tem dinheiro. Não tem dinheiro, não, gente. A gente vê essa quantidade de projetos que você está falando, ou seja, essas iniciativas mostram que dinheiro há. Que venha do governo, que venham de iniciativas privadas. A gente ainda é obrigada a ter prioridades, ou seja, vamos escolher primeiro dar renda, dar trabalho, e depois a gente se preocupa com o meio ambiente, depois a gente se preocupa com a urbanização? Nós somos convencidos que priorizar é excluir. É necessário uma ação de desenvolvimento integral sustentável. Nós não podemos pensar que educação depois vem isso. Não, eu acho que tem que ser uma ação articulada, integrada, sustentável. A sustentabilidade está associada a esse tema. Dá para a gente exigir, então, da população, esteja onde ela estiver, que ela tenha uma atividade sustentável, ou seja, que o Davi seja tão sustentável quanto o Antiquários. Certamente. Claro. Certamente. Claro, e ele vai se esforçar para isso, né? Ele pode não ser... Eu acho que sim, eu acho que tem que se chegar a isso. E sustentável significa não só econômico, como ambiental e social, né? Politicamente. Isso. Ele tem que, eu acho que dá sim, e pode, perfeitamente. Você estava falando há pouco das bactérias que são as nossas principais aliadas. Isso. Mas eu tenho um comentário que eu queria que você assistisse, que é da nossa jornalista Flávia Lobo. Flávia, com você. Vera, no modelo atual, o crescimento econômico resulta em aumento de consumo e, consequentemente, de lixo. E esse não é um problema exclusivo de metrópoles como o Rio. Cientistas de Massachusetts, ligados ao Instituto Woods Hole Oceanographic, divulgaram no início de 2013 que cerca de 50 espécies de micro-organismos e bactérias estão se desenvolvendo no lixo plástico encontrado nas águas do Atlântico Norte. A multidão de micro-organismos que habita essas ilhas de plástico flutuantes ganhou o nome de plastisfia.
Você pode até pensar, sim, mas o que isso significa? A resposta é muita coisa. Entre os novos habitantes estão as bactérias causadoras do cólera e de doenças gastrointestinais. Ainda que os cientistas também tenham encontrado organismos que ajudam a decompor o plástico, ninguém sabe ainda o impacto disso na vida marinha, na sua e na minha vida e da geração que vem por aí. Um mundo com água salgada contaminada ainda não tira o nosso sono, mas deveria. Imagine isso para uma população como a do Japão, cuja base alimentar está no que vem do mar, ou para o Brasil, com a costa litorânea de mais de 7.000 quilômetros. Lixo descartado por nós humanos está povoando o planeta com novos habitantes, colônias inteiras. Bilhões de toneladas de lixo estão tomando conta da superfície e do fundo dos oceanos. Qual o futuro disso? Ninguém sabe, mas um mar de interrogações vem por aí. E o que fazer para não ficarmos à deriva de um desenvolvimento sustentável? Gente, isso é assustador. Isso é uma coisa nova, nova para nós todos e assustadora. Porque nós sempre achamos que o oceano era... Aliás, isso há pouco tempo eu ainda vi num painel lá feito pela Marinha, recurso inesgotável. Essa palavra inesgotável, né? É um recurso inesgotável. O oceano é um recurso inesgotável. A gente aprendeu isso na escola e até pouco tempo assim se fala. E não é, né? Agora a gente se deu conta que não é. E o oceano é absolutamente desconhecido para nós todos. Quer dizer, essa coisa do lixo, existem ilhas de lixo hoje no oceano, né? Caramba! Ilhas de lixo, Ilhas de lixo certamente habitadas por esses micro-organismos. Porque eu suponho, por exemplo, o cólera e essas outras doenças hídricas, não sei o quê, sejam por causa de restos orgânicos, estou inventando, né? Não sei, eu não sei. Restos orgânicos dessas garrafas PETs. Mas essas novas bactérias... São adaptações, porque o plástico é novo no mundo. Eu estudei engenharia química em 1950, me formei em 58, e a gente estava descobrindo plástico, o mundo estava descobrindo plástico. Então, para mim, ele já é novo. Ele é novo. Então, nós não sabemos. E ele veio para o mal e para o bem. Para o bem e para o mal, né? Nós temos plásticos que duram muito na natureza, esses sacolas plásticas que vão formar essas ilhas todas, mas nós também temos, hoje em dia, obturações de plástico nos nossos dentes e não usamos mais mercúrio que a gente usava, né? Então, por aí, até tudo bem, né? Não, você usa hoje, vamos dizer assim, tubos de PVC nas paredes em vez do ferro. Verdade. Não é? Então, plástico vem para o bem e para o mal, mas ele está aí. Então, esses micro-organismos estão se adaptando também. Existem uns que já estão gostando de comer plástico, né? Então, isso... Eu não conheço isso, gente, eu não sou especialista, mas realmente é tudo muito novo para nós todos, né? E não sei como é que vai ser isso, não. Agora, o oceano está ameaçado, sim. Nós achávamos que estava ali paradinho, mas não está, não. Está tudo science fiction já, né? O Davi, por exemplo, você acha que... Olhou para mim com cara muito desconfiado, Paulo. Nada de science fiction, né? É realidade pura. Não, eu estava sempre chamando a atenção que a questão ambiental é central, mas tem que ser entendida no sentido amplo. Se não incluir as pessoas, porque nós estamos falando o seguinte, há milhões de pessoas que agora passam fome. Não é? Se nós sempre pensar as vastas multidões na África, na Índia e no Brasil, nas periferias das grandes cidades, na região, né? No entorno da Baía da Guanabara, não quero parecer extremamente radical no sentido de que tem que pensar as pessoas também como o centro desse universo integrado e sustentável. Senão, a gente fica cuidando só daquilo que nos parece ser o ambiente natural, esquecendo dos seres que constroem... Mas não teve nenhum não teve isso. Aqui. Mas, não estou dizendo... Não é a uma gente está coisa... mais preocupado também com aquele... Como é que você consegue o empreendedorismo, por exemplo, de uma forma que ele surja já... Não como era antigamente, né? Que era uma forma, um empreendedorismo sujo. Seria um empreendedorismo limpo. Eu sempre vou contrapor com uma metáfora. Quer dizer, os micro-organismos perversos, subproduto também, eu acho que a dinâmica capitalista também cria esses micro-organismos, que muitas vezes é a possibilidade da exclusão de vastas massas do bem-estar social. Eu me preocupo um pouco com as garrafas PET, porque, na verdade, nenhum de nós, nem o Davi, nem você, nem eu, nem essas massas que estão com fome, precisam de refrigerantes para viver. Não. Isso me preocupa mais, entendeu? Nesse sentido, não dá para educar melhor? A indústria?
Não dá para fazer coisas mais saudáveis? Não dá para pensar uma alimentação de outra natureza? Isso, por exemplo. Não dá para pensar... É isso que eu estou chamando a atenção para você também. Né? Quer dizer, nós não produzimos o plástico porque, né, há uma decisão. Há uma decisão. O uso das tecnologias e a apropriação que a sociedade faz das tecnologias é algo que diz respeito à natureza humana, nós como pessoas na trama da sociedade. É isso buscando que eu estou chamando. lucro. Essa questão das desigualdades que se aprofundam no mundo contemporâneo. Os ricos são mais ricos, os pobres são mais pobres. É isso que acontece efetivamente, não é? Menos hoje em dia, né? Tem menos pobres do que antigamente? Vastas multidões no mundo... Acho que essa diferença está aumentando. Está aumentando. Quer dizer, os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres estão ficando cada vez mais pobres. Você pensa no Brasil, de fato, as políticas de transferência de renda, né? A Bolsa Família, a Bolsa Carioca, isso, de fato, foi fundamental. Esses últimos anos foi fundamental para melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Não fizemos tudo, mas caminhamos. Há impasses ainda muito grandes, as chamadas portas de saída, para que o indivíduo consiga, a partir desse patamar, se desenvolver sem auxílio do governo. Mas se você pensa em termos globais, entende? Há multidões, entende, que passam fome. Com certeza. Bom, uma dica. Se você ainda não tem o seu próprio negócio, como Davi, mas está buscando se profissionalizar a respeito da informação, a cidade está no momento de formar pessoas habilitadas a trabalhar durante os grandes eventos, que são a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016. A nossa dica é a seguinte: você visita o site www.riomaisprofissional.com.br, que é uma iniciativa do Sistema Fecomércio do Rio de Janeiro e do Senac do Rio, e foi criado um programa para preparar o cidadão do estado do Rio de Janeiro para as muitas oportunidades que nós contamos que vão surgir com a realização dos grandes eventos. A FATEC, por exemplo, tem um curso de inglês. O Davi atualmente está estudando inglês porque ele está sentindo a necessidade, visto a quantidade de turistas que estão indo lá, ele está estudando inglês gratuitamente lá na FATEC. Entendeu? E a FATEC já está lá. Você pode até se informar no site da escola, que é www.faetec.rj.gov.br. Tá? São essas coisas, as famosas iniciativas que já estão lá. Você não tem que sair de lá para... E tem mais. Vou dar a dica do Instituto da Dora, um pouquinho mais sobre o Instituto. Não é seu não, né? Tá bom. Você é só presidente, né? Público. Tá bom. É uma associação de muitas pessoas que trabalham juntas. Aliás, eu sou presidente do Instituto Baía de Guanabara, mas trabalho também, sou do Conselho do Projeto Grael e de outras instituições que trabalham para melhorar a Baía de Guanabara. E também eu queria até falar que existe um comitê, isso é um órgão de Estado, não é de governo, é um comitê para a gestão das águas que chegam à Baía de Guanabara. Eu também faço parte do comitê desde o início e tal. Então, existem várias iniciativas. Um comitê gestor estadual... da Baía de Guanabara. Da Baía de Guanabara. Gestor das águas da Baía de Guanabara. Existe esse comitê que tem participação da sociedade civil, do governo e das empresas. É uma tripartite E funciona. Funciona mais ou menos. Não é fácil, não. Mas aquela coisa da participação que é muito complicada. Não é tão fácil a participação popular, porque as pessoas muitas vezes acham que vão lá para reclamar, não é tão fácil a participação construtiva, propositiva, não é muito fácil. Mas esse é o caminho, né, Dora? Acho que o caminho é esse, e é todo mundo junto. É empreendedor, é o empresário, aqui no caso, empresário, é a sociedade civil e junto com o governo. Então, o teu site é www.baiadeguanabara.org.br ou www.portalbaiadeguanabara.org.br. Ok. Paulo, você quer falar um pouquinho do IETS também? Porque o IETS tem um trabalho muito interessante. O IETS é uma instituição, uma organização da sociedade civil que reúne pesquisadores, estudiosos, tanto do governo quanto da universidade, buscando uma reflexão e um melhoramento das políticas públicas. É esse nossa missão e nossa função. Eu queria perguntar para vocês, só para terminar, porque a gente tem menos de 2 minutos, quando é que a gente pode se encontrar novamente e falar de uma cidade integrada, no sentido mais
real, que até o Paulo fica feliz, e uma Baía de Guanabara mais recuperada, que adora rir também. Eu acho que nós temos que Quanto começar tempo? agora. Começar agora, hoje. Isso. Hoje. Temos que começar agora a pensar o futuro. O futuro não é ontem, o futuro é agora, nesse exato momento. A reflexão, e é uma reflexão que não pode ser de um grupo. Tem que ser uma reflexão que se espalhe pela sociedade. Ok. Então tá. Então, encontro marcado amanhã. Isso. Cidade Integrada de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer muito aos nossos convidados, a ambientalista Dora Reis Negreiros, do Instituto Baía de Guanabara. Obrigada, Dora. Foi um prazer. Muito e obrigada. o sociólogo Paulo Magalhães, do IETS. Muito obrigado. Obrigada a presença de vocês, a vocês de casa, a todos que participaram conosco e que integraram essa discussão, que é muito importante para que a gente possa refletir sobre os rumos da nossa cidade. No portal da Multirio, você pode se inteirar do próximo programa, Então, você vai se informando e já pode começar a enviar as perguntas. Assim, no próximo programa, a gente já recebe tanto por Skype, tanto por e-mail, quanto por telefone, tá? O e-mail é cidadesintegrada@multirio.rio.rj.gov.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Obrigada a todos.